Clube do Livro, na Unicinos FM 103.3, também na TV Unicinos. O assunto de hoje é Tom Wolfe, Emboscada no Fort Bragg. Camila Keu, tudo bem? Como é que está? Tudo bem, Rodrigo de Oliveira, maravilha. Leitura feita, leitura pronta? Feita, um livro bastante interessante. Isso aí, Isadora Meyer, tudo bem? Tudo bem, Rodrigo, Camila. Calbi Scarpato? Tudo bem, Rodrigo de Oliveira. Tudo certo. Então hoje a gente comenta esse livro que tem tudo a ver, na verdade, né, com o curso que a gente fez aqui na Unicinos, ou faz também, né, que é o jornalismo, e a gente vai falar bastante sobre isso aqui no programa de hoje. Mas antes, como sempre, de entrar mais na obra, vamos saber quem é Tom Wolfe. Então vamos chamar a Joyce Horace, que fala sobre isso aqui conosco. Thomas Wolfe nasceu em 2 de fevereiro de 1931 nos Estados Unidos. Jornalista, cronista e escritor, Wolfe é considerado um dos fundadores do New Journalism, movimento jornalístico dos anos 60 e 70, marcado pelo humor perspicaz e a crítica sagaz da sociedade norte-americana. Seu estilo marcante de narrativa rompeu com os manuais de redação da época, introduzindo histórias na primeira pessoa que contavam grande riqueza de detalhes e descrições de personagens e situações. É considerado também um mestre da cultura pop, antecipando tendências e baseando suas histórias em diversos momentos culturais, como em Fogueira das Vaidades, por exemplo, seu mais famoso romance, que retrata com acidez a sociedade norte-americana dos anos 80. Clube do Livro, na Unicinos FM. Então, depois de saber quem é Tom Wolfe, vamos falar um pouquinho sobre as nossas primeiras impressões sobre esse livro. Eu começo com Calbi Scarpato. Bem legal, bem interessante, como a Camila falou, o Emboscada no Fort Bragg. É uma leitura bem fluida, característica, né, do novo jornalismo. Tom Wolfe é um dos papas da matéria, descrição minuciosa aí de personagens, até porque o livro é curtinho também, né? Livro, de certa forma, atual. A gente costuma abordar livros mais antigos aqui, um livro de 96, se não me falha a memória, e bem fluido, legal, bom de ler, bem recomendado, bastante atrelado ao nosso curso aqui de jornalismo, comunicação em geral. Acho que para quem é dessa área ele deve ser mais interessante ainda, mas em geral é uma leitura bem bacana, bem recomendável aí. Isadora Meyer. Eu concordo com o Calbi, assim, da questão da leitura, que ela é bem fluida, mas em alguns momentos, que acho que a gente vai comentar mais depois sobre isso, me incomodou um pouco o modo como foi escrito, assim, ou traduzido, porque eu até procurei a versão original, acabei não encontrando ela em versão e-book, enfim, para dar uma olhadinha, mas realmente a escrita, eu não li nada do Tom Wolfe além desse livro, esse foi o primeiro livro que eu li dele, mas a fluência, assim, e dá para imaginar bem certinho os personagens, né, porque tem alguns livros que não são tão descritivos, fica um pouquinho na dúvida de como é que é esse personagem, mas no caso da Emboscada no Fort Bragg, deu para imaginar realmente todos os personagens ali, bem interessante a leitura. Camila Keu? Eu concordo com a Isa e com o Calbi na questão da descrição. Eu acho, assim, os personagens ricamente descritos, né? E com muitos detalhes, que também é uma das características do novo jornalismo, né? New Journalism, enfim, ou jornalismo literário, como queiram. Um texto muito crítico, principalmente ao jornalismo, né? E por isso que eu também concordo com o Calbi, que talvez ele seja até mais interessante para quem é do jornalismo do que para um leitor que não é da nossa, não é da área do jornalismo. Mas, enfim, um texto muito crítico e um humor, né, agudo, irônico. Então, eu acho que essas características, elas colocam bem o jeito de escrever do Tom Wolfe e também do próprio gênero, digamos assim, do jornalismo literário, né? Então, eu acho que esses são os primeiros apontamentos. E, claro, né, para a gente é uma realidade muito próxima do que a gente vive, né, e do que a gente lê e estuda, enfim. Então, um livro realmente, assim, maravilhoso, que nos desperta para vários questionamentos, como espectador e também como pessoa que trabalha na área, né? É interessante porque esse livro, Emboscada no Fort Bragg, foi meio que um achado, assim, né? Porque a gente queria ler Tom Wolfe há um tempo, mas os livros do Tom Wolfe geralmente são mais longos, são mais extensos.
A Fogueira das Vaidades, por exemplo, é um tijolinho, né, para ler. E como a gente tem aqui no Clube do Livro esse lance de ler um livro por semana, é meio proibitivo ler um livro tão grande. O tempo é um limitador pra gente, né? Então, como esse é um livro mais curto, ele foi lançado em capítulos na Rolling Stone, uma coisa que tu descobre lendo essa edição aqui, pelo menos da LPM, tu descobre isso. Então são 4 capítulos, são capítulos rápidos de ler, realmente a leitura é muito fluida, mas foi um achado, porque poder ler Tom Wolfe, poder ler, como mesmo o Calbi falou, nos papas do New Jornalismo, né, é super legal, porque quem estuda jornalismo, quem estudou jornalismo, vai querer conferir isso, porque existem muitos escritores que fazem isso, mas o Tom Wolfe, ou o Truman Capote, ou o Gay Talese, que são grandes autores nessa área, assim, são referenciais e tu tem que ler. Tem que ler isso falando de jornalismo literário, ou Sim. new journalism, enfim, depende. Sempre, tipo, nas aulas a gente escuta falar desses 3 nomes, principalmente, que o Rodrigo citou. E dos outros 2 eu já tinha lido livros, enfim, mas o Tom Wolfe, realmente, como eu comentei, foi o primeiro. E fiquei com vontade de ler os outros livros também que ele porque escreveu. concordo muito com a Camila com o lance do humor também dele, sabe? É um humor muito... É um humor agudo, realmente, como a Camila disse, sabe? Uma coisa, sabe, muito ácida. Então, para alguns até pode nem parecer humor. Pode parecer uma coisa até meio, sabe... fora um pouco dos padrões, mas é engraçado realmente em algumas partes, porque ele coloca aqueles personagens de uma forma muito aberta. Então a gente tá na cabeça do Irv ali, por exemplo, a gente entende tudo que ele pensa, sabe da forma como ele trabalha, é o nosso, entre aspas, herói da história, mas longe de ser uma figura totalmente isenta. Ninguém ali, na verdade, né? Nenhum dos personagens que a gente tem aqui pode ser dito um mocinho da história. Porque não existem mocinhos nessa história. É uma história muito, muito real mesmo. E cheira muito a realidade, ainda mais nossa aqui hoje em dia. Se pra ele, em 96, isso era uma realidade, pra nós é uma realidade hoje. Ainda é, né? O próprio, depois a gente vai entrar mais nesse mérito, mas a própria questão do tipo de programa que eles fazem, que é um tipo de programa que a gente tem muito Ibope até hoje, muita audiência, né? Até hoje nas nossas televisões brasileiras, por exemplo, né? Com certeza. E o Rodrigo tava falando ali de o Irving, a gente entrar na cabeça dele, e é legal, eu achei muito legal, porque, tipo, ele em off, digamos, é uma pessoa, e quando ele fala com as outras pessoas, ele não deixa isso, né, transparecer, porque, enfim, ele quer ser a estrela, digamos, mas ele não mostra isso pra ninguém, e a gente sabe, porque, enfim, os pensamentos dele acabam sendo traduzidos ali. Eu achei muito demais isso, assim. A questão da crítica, a crítica ao papel da mídia, mas também tem essa questão de atualidade quando ele trata de tema de gênero, que é uma coisa que já ele trouxe à baila também, mais um tema atual. Então aí ele consegue colocar vários aspectos, é claro que mais nessa situação da mídia em si, mas ele também traz outros temas, né? Como tu colocou, a situação do tipo de programa que é feito, tem aí mais uma minúcia de como que ele é feito, mas ele consegue ser crítico em mais pontos também, bem atual ainda, né? Eu acho muito interessante isso realmente, porque ele, claro, critica obviamente a mídia, né, que digamos é o ponto principal, né, do livro, a mídia, a crítica aquela mídia feroz, aquela mídia que é o sangue, né? É o que eu chamo de jornalismo justiceiro, né? Até eu coloquei isso numa das minhas anotações, assim. Eu gosto de usar essa expressão, assim, né? Mas não só isso mesmo, como o Calbi falou mesmo, a questão do gênero, então, né? Porque a gente tem aqui, no caso, 3 homens que matam um homossexual. E não só isso, né? Não só crítica a homofobia, no caso, né? Esse pensamento retrógrado, sabe? Mas também tem o lance do militarismo também, né? Então, o lance bélico dos Estados Unidos e como uma figura que pode fazer atrocidades aqui, mas pode ser encarado como um herói porque ele foi num conflito armado e acabou voltando de lá e voltou com medalhas e volta condecorado, mas ele pode ser uma pessoa podre por dentro. Mas por ele ter ido para outro lugar do mundo para digamos, salvar ou levando as cores da bandeira dos Estados Unidos, então ele é um herói. E sendo um herói, ele pode fazer o que ele quiser. E não é bem assim. Então, isso que é interessante, porque as nossas figuras centrais do livro, que são ali o Irv e a Mary Carey, por exemplo, que são os 2 personagens principais, eles não são flores que se cheirem, mas também quem eles estão querendo pegar também não são. Da mesma forma, né? Então, é muito curioso isso. É uma sociedade meio podre, na verdade, que a gente olha e que não é nada longe da nossa realidade, É uma crítica, na realidade, assim, à sociedade americana, né? Aquela sociedade branca, né? WASP, como se chama, né? Anglo-saxônica, ali, cristã e tudo mais, e o próprio Irv fala disso, e ele tem uma mágoa sobre isso porque ele é judeu, né?
Ele se sente um pouco também deslocado. A apresentadora é dessa sociedade também, então ele também tem ali um problema com ela. Mas, basicamente, assim, falar um pouco ainda dessa sociedade americana que é retrógrada, como o Rodrigo falou, conservadora, e aí o autor vai e carrega bem nas tintas o sotaque caipira, que logo mais a gente vai falar sobre isso aqui. Que foi exatamente o que me incomodou na leitura. Vamos deixar para depois do intervalo, então, comentar um pouco sobre isso. A gente vai, claro, entrar mais na sinopse do livro também, né? Falar um pouco mais sobre o que acontece. São 4 capítulos bem rápidos também, então a gente, claro, sempre convida também os espectadores, os ouvintes da Rádio Unicinos também, para conferirem o livro. Então, depois do intervalo, mais sobre Emboscada no Fort Bragg, do Tom Wolfe.